13. Mello relaxou por quase a primeira vez em 6 meses. Estava deitado no solário de sua nova casa, inteiramente nu. Seus grandes braços morenos estavam largados e os músculos se esticaram num espreguiçar, desaparecendo, depois, em repouso. O homem ao seu lado colocou um charuto entre os dentes de Mello e o acendeu. Ele mordeu um de seus próprios e disse: Você deve estar com excesso de trabalho. Talvez precise de um longo descanso. Talvez sim, Jael, mas eu preferia descansar em uma cadeira do conselho. Porque eu vou ter a cadeira e você vai me ajudar. Ancor Jael ergueu as sobrancelhas e disse: Como foi que eu entrei nessa? Você entrou de maneira óbvia. Primeiro, é um macaco velho na política. Segundo, foi chutado para fora de seu gabinete por Jorani Sut, o mesmo sujeito que preferiria perder um olho a me ver no conselho. Você acha que não tem muita chance, não é? Não muita, concordou o ex-ministro da Educação. Você é esmirniano. Isso não é impedimento legal. Eu tive uma educação leiga. Ora, vamos lá. Desde quando o preconceito segue qualquer lei, além de sua própria? E quanto ao seu próprio homem, esse tal de James Tweer, o que ele disse? Ele falou de me colocar na disputa do conselho há quase um ano, Mello respondeu calmo. Mas eu ultrapassei. Ele não teria conseguido de qualquer maneira. Não tinha profundidade o bastante. Ele fala alto e força muito a barra, mas essa é apenas uma expressão do quão incômodo ele é. Eu preciso armar um golpe de verdade. Preciso de você. Jorani Sut é o político mais esperto do planeta e estará contra você. Não sei se sou capaz de superá-lo em esperteza. E não acho que ele não lute duro e sujo. Eu tenho dinheiro. Isso ajuda, mas é preciso muito para subornar o preconceito, seu esmirniano sujo. Eu terei muito. Bom, vou pensar no caso, mas depois não venha rastejando e dizendo que fui eu quem o incentivou. Quem é esse? Mello fez uma careta de chateação e disse: O próprio Jorani Sut, eu acho. Ele chegou cedo e entendo por quê. Estou fugindo dele há um mês. Escute, Jael. Entre na sala ao lado e ligue o alto-falante. Quero que você escute. Ele ajudou o membro do conselho a sair, empurrando-o com o pé. Depois se levantou correndo e vestiu um roupão de seda. A luz solar sintética se desvaneceu e transformou-se em luz normal. O secretário do prefeito entrou rígido, enquanto o mordomo solene correu na ponta dos pés para fechar a porta. Mello apertou o cinto e disse: Pode escolher a cadeira que quiser, Sut. Sut mal abriu um sorriso. A cadeira que escolheu era confortável, mas ele não relaxou. Sentado na beirada, disse: Se você definir seus termos, para começar, vamos logo aos negócios. Que termos? Você queria ser convencido? Bem, então o que, por exemplo, você fez em Cornell? Seu relatório estava incompleto. Eu o entreguei meses atrás. Você ficou satisfeito com ele na época? Sim, Sut esfregou a testa pensativo com o dedo. Mas, desde então, suas atividades têm sido significativas. Nós sabemos muito do que você tem feito, Mello. Sabemos exatamente quantas fábricas você está montando, a pressa com que está fazendo isso e o quanto está lhe custando. E este palácio aqui, ele olhou ao redor com uma fria falta de apreciação. O que lhe custou consideravelmente mais do que seu salário anual. E a trilha que você tem desbravado, uma trilha ampla e bastante cara, pelas camadas mais altas da sociedade e da fundação. E daí? Além de provar que você emprega espiões competentes, o que isso demonstra? Demonstra que você tem um dinheiro que não tinha há um ano. E isso pode demonstrar qualquer coisa. Por exemplo, que aconteceu algum acordo em Coral que não sabemos. Onde você consegue seu dinheiro? Meu caro Sut, você não espera mesmo que eu lhe diga isso? Não. Não achei que esperasse. Por isso vou lhe contar. Ele vem direto dos cofres do tesouro do Commodore de Coral. Sut piscou. Mello sorriu e continuou. Infelizmente para você, o dinheiro é legítimo. Eu sou um mestre comerciante e o dinheiro que recebi foi uma quantia de ferro forjado e cromita em troca de uma série de badulaques que fornecia a ele. 50% do lucro é meu, por contrato firmado com a fundação. A outra metade vai para o governo no fim do ano, quando todos os bons cidadãos pagam seu imposto de renda. Não havia menção a nenhum acordo comercial em seu relatório. Nem havia qualquer menção ao que eu comi no café da manhã daquele dia, ou o nome da minha amante atual, ou de qualquer outro detalhe irrelevante. O sorriso de Mello estava se transformando num riso de desprezo. Eu fui enviado, para citar você mesmo, para manter os olhos abertos.
Eles jamais se fecharam. Você queria descobrir o que aconteceu com as naves mercantes da Fundação que foram capturadas. Eu nunca vi ou ouvi falar nelas. Você queria saber se Corel tinha energia nuclear. Meu relatório fala de desintegradores nucleares em posse da guarda pessoal do Condor. Não vi outros sinais. E os desintegradores que vi são relíquias do antigo Império, e podem ser peças de exibição que não funcionam, até onde sei. Até o momento, segui ordens, mas além disso, eu era e ainda sou um agente livre. De acordo com as leis da Fundação, um mestre comerciante pode abrir quaisquer novos mercados que puder e receber sua devida metade dos lucros. Quais são as suas objeções? Não as vejo. Sut voltou os olhos cuidadosamente para a parede e falou, com uma difícil falta de raiva. É costume geral de todos os comerciantes avançarem a religião junto com seu ofício. Eu sigo a lei, mas não os costumes. Existem momentos em que o costume pode ser a lei mais alta. Então apele aos tribunais. Sut levantou os olhos sombrios que pareciam recuar para dentro das órbitas. Você é um esmirniano, afinal de contas. Parece que a naturalização e a educação não podem tirar a mácula do sangue. Escute e tente entender mesmo assim. Isto vai além do dinheiro de mercados. Temos a ciência do grande Harry Seldon para provar que de nós depende o futuro império da galáxia, e do curso que leva para o império não podemos nos desviar. A religião que temos é o nosso instrumento mais importante para atingirmos esse fim. Com ela, trouxemos os 4 reinos sob nosso controle, mesmo no momento em que eles teriam nos esmagado. Ela é o mais potente dispositivo conhecido para controlar homens e mundos. A razão primeira para o desenvolvimento do comércio e dos comerciantes era introduzir para essa religião mais rapidamente para garantir que a introdução de novas técnicas e uma nova economia estariam sujeitas ao nosso controle completo e íntimo. Sut fez uma pausa para respirar e Melo rapidamente aproveitou. Eu conheço a teoria. Compreendo-a inteiramente. Compreende mesmo? É mais do que eu esperava. Então você vê, claro, que sua tentativa de fazer comércio por conta própria, de produção em massa de quinquilharias, que podem apenas afetar superficialmente a economia de um mundo, de subversão de políticas interestelares para o deus dos lucros, do divórcio da energia nuclear de nossa religião controladora. Tudo só pode terminar com a derrubada e a completa negação da política que funcionou com sucesso por um século. Eu estava na hora também, Mello disse indiferente, para uma política datada, perigosa e impossível. Por melhor que sua religião tenha se saído nos 4 reinos, praticamente nenhum outro mundo da periferia a aceitou. Quando tomamos o controle dos reinos, havia um número suficiente de exilados, a galáxia bem sabe, para espalhar a história de como Salvor Hardin usou o sacerdócio, a superstição do povo, para derrubar a independência e o poder dos monarcas seculares. E se isso não fosse o bastante, o caso de Ascone 2 décadas atrás tornou tudo bastante claro. Não existe um governante na periferia agora que não prefira cortar a própria garganta a deixar um sacerdote da fundação entrar em seu território. Não proponho forçar Corel ou qualquer outro mundo a aceitar algo que sei que eles não querem. Não, Sut. Se a energia nuclear os torna perigosos, uma sincera amizade por intermédio do comércio será muitas vezes melhor que uma soberania insegura, baseada na supremacia odiada de uma potência espiritual estrangeira, que quando enfraquece de leve, só pode cair inteiramente e não deixa nada de substancial para trás, a não ser um medo e um ódio imortais. Sut disse cinicamente. Muito bem colocado. Então, para voltarmos ao ponto de discussão original, quais são os seus termos? O que você exige em troca para sua troca? O que você exige para trocar suas ideias pelas minhas? Você acha que minhas convicções estão à venda? Por que não? Foi a resposta fria. Não é esse seu negócio? Comprar e vender? Somente com lucro, Mello disse sem se ofender. Pode me oferecer mais do que estou obtendo agora? Você poderia ter 3/4 dos lucros de suas vendas em vez de apenas metade. Mello deu uma gargalhada breve. Uma bela oferta. Mas o todo do negócio, em seus termos, cairia muito abaixo de 1/10 do meu. Esforce-se mais. Você poderia ter uma cadeira no conselho. Isso eu já vou ter de qualquer maneira, sem e apesar de você. Com um movimento súbito, Sut cerrou os punhos. Você poderia também se poupar de uma pena na prisão, de 20 anos se eu quiser. Qual de lucro nisso? Nenhum, a menos que você consiga cumprir uma ameaça dessas. É julgamento por homicídio. De quem? Mello perguntou com desprezo. A voz de Sut era mais dura agora, embora não fosse mais alta que antes. O assassinato de um sacerdote anacreoniano a serviço da fundação.
Vai ser assim agora? E quais são suas provas? O secretário do prefeito se inclinou para a frente. Mello, eu não estou blefando. As preliminares acabaram. Só preciso assinar um último documento e o caso da Fundação versus Robert Mello, mestre comerciante, começa. Você abandonou um súdito da Fundação para ser torturado e morto nas mãos de uma multidão estrangeira. Mello, e tem apenas 5 segundos para impedir o castigo que lhe cabe. Por mim, eu preferia que você decidisse continuar blefando. Seria mais seguro ter você como um inimigo destruído do que como um amigo de conversão duvidosa. Mello disse solenemente. Você vai realizar seu desejo. Ótimo, o secretário riu com crueldade. Foi o prefeito quem desejou a tentativa preliminar de acordo, não eu. Note que não me esforcei muito. A porta se abriu e ele foi embora. Mello levantou a cabeça quando Uncle Jael voltou a entrar no aposento. Você o ouviu? Disse Mello. O político quase caiu no chão. Eu nunca o ouvi tão zangado assim desde que conheço essa obra. Está certo. O que você acha? Bom, vou lhe dizer. Uma política externa de dominação por meios espirituais é a ideia fixa dele. Mas tenho para mim que os objetivos últimos deles não são espirituais. Fui demitido do gabinete por discutir esse mesmo assunto. Não preciso lhe contar. Não precisa mesmo. E quais são esses objetivos não espirituais, de acordo com sua ideia? Jael ficou sério. Bem, ele não é burro. Então deve estar percebendo a bancarrota de nossa política religiosa, que praticamente não trouxe uma única conquista para nós em 70 anos. Ele obviamente está usando isso para seus próprios fins. Agora, qualquer dogma primariamente baseado em fé e emocionalismo é uma arma perigosa para usar sobre os outros, já que é quase impossível garantir que a arma nunca será usada contra o usuário. Por 100 anos, nós demos o apoio a um ritual e a uma mitologia que estão se tornando cada vez mais veneráveis, tradicionais e imóveis. De algum modo, isso não está mais sob nosso controle. De que modo? Mello exigiu saber. Não pare, quero seus pensamentos. Bem, suponha que um homem ambicioso, use a força da religião contra nós, em vez de por nós. Quer dizer, Sut? Você está certo, estou falando de Sut. Escute, homem. Se ele puder mobilizar diversas hierarquias dos planetas súditos contra a Fundação em nome da ortodoxia, que chance teríamos? Plantando-se na frente dos estandartes dos piedosos, ele poderia iniciar uma guerra contra a heresia, como representado por você, por exemplo, e acabar se tornando rei. Afinal, foi Hardin quem falou. Um desintegrador é uma boa arma, mas pode apontar para os dois lados. Mello bateu a mão na coxa nua. Está certo, Jael. Então me coloque no conselho e lutarei contra ele. Jael fez uma pausa e disse significativamente. Talvez não. O que foi essa história toda de um sacerdote ser linchado? Isso não é verdade, é? É verdade, Mello disse cuidadosamente. Jael soltou um assovio. Ele tem provas definitivas? Deve ter. Mello hesitou e então acrescentou. James Tweer era seu homem desde o começo, embora nenhum dos dois soubesse que eu sabia disso. E James Tweer foi testemunha ocular. Jael balançou a cabeça. Isso é ruim. Ruim? O que há de ruim nisso? Esse sacerdote estava ilegalmente no planeta pelas próprias leis da Fundação. Ele foi obviamente usado pelo governo coreliano como isca, involuntariamente ou não. Por todas as leis do senso comum, não tive escolha a não ser uma ação, e essa ação foi tomada estritamente dentro da lei. Se ele me levar a julgamento, vai apenas se fazer de idiota. E Jael tornou a balançar a cabeça. Não, Mello, você não entendeu nada. Eu disse que ele jogava sujo. Ele não quer condená-lo, sabe que não pode fazer isso. O que ele quer é arruinar sua imagem perante o povo. Você ouviu o que ele falou? O costume fala mais alto que a lei às vezes. Você pode sair do julgamento livre como um pássaro, mas se as pessoas acharem que você julgou um sacerdote aos cães, sua popularidade acabou. Eles irão admitir que você fez a coisa legalmente correta e até mesmo a coisa mais sensata, mas mesmo assim, você terá sido, aos olhos deles, um cão covarde, um bruto sem sentimentos, um monstro de coração de pedra, e você jamais será eleito para conselho. Poderia até mesmo perder seu status de mestre comerciante se votarem pelo fim de sua cidadania. Você não é nativo daqui, sabe disso. O que mais acha que Sut pode querer? Mello franziu a testa teimoso. E daí? Meu rapaz, disse Jael, vou ficar ao seu lado, mas eu não posso ajudar. Você está sob os holofotes, bem no meio deles.